o clima no mundo, né, cada vez mais maluco. A gente não sabe se vai fazer calor, se vai fazer frio. Quando faz calor é muito calor, quando faz frio é muito frio. Tem gente morrendo de frio de um lado do mundo, do outro lado do mundo tem gente morrendo debaixo de água, tem gente morrendo por calor, tem gente morrendo de fome. A gente tem insegurança se o planeta, como é que vai ser? Cada hora vem uma notícia alarmante, né? Vai acabar a água, vai acabar o petróleo, não vai ter luz, não vai ter comida para todo mundo. As injustiças sociais se acumulam. Hoje eu li uma notícia tão triste, né, que mais de 100 crianças morreram ali na faixa de Gaza, de fome, subnutridas. A gente tem medo das guerras. Tem uma guerra lá na Rússia, na Ucrânia, mexe no preço da gasolina nosso. A gente tem medo de colapsos. A gente tem medo da Terceira Guerra Mundial. Então é muito fácil a gente olhar para tudo isso e a gente ceder à desesperança, mas a promessa do Espírito é justamente essa. Mesmo em meio ao gemido da criação, gemido de dor da criação, o mundo está clamando, o mundo está gemendo, há uma dor, há um sofrimento. Eu sempre falo isso, né? O cristão, ele não nega o sofrimento. O cristão que nega o sofrimento não entendeu o que é o cristianismo, não entendeu o que é o evangelho. Existem lados da igreja evangélica no Brasil e no mundo que negam o sofrimento. A gente finge que não está sofrendo. Não é verdade. O evangelho, ele nos faz passar pelo sofrimento. Mas a gente tem um olhar que nos aponta para uma glória que virá. Uma glória que ainda virá. Essa semana, eu estava dando uma aula sobre o tabernáculo de Davi. A gente vai falar sobre o tabernáculo de Davi na nossa série de advento, no final do ano, no Natal. E o tabernáculo de Davi é muito interessante, porque ele é pouco falado, né? É pouco ensinado em muitos meios. O que é o tabernáculo de Davi? Foi o período na história de Israel que a Arca da Aliança não ficou no tabernáculo de Moisés e nem ficou no templo de Salomão, que ainda não tinha sido construído. É um processo intermediário entre o tabernáculo de Moisés e o templo de Salomão, em que Davi, que tinha conquistado Jerusalém, leva essa arca para ser colocada numa tenda que não tinha divisões como o tabernáculo de Moisés e como o templo de Salomão. Ela tinha um único ambiente e essa arca foi colocada. E Davi inventou um culto completamente novo. Até então o culto era silencioso, o culto era extremamente exclusivo, no sentido de excluindo as pessoas, e só poucas pessoas tinham acesso na presença na verdade, só um homem uma vez ao ano. E Davi vai fazendo toda essa mudança, ele coloca turnos de levitas, que são músicos, cantores e porteiros, e essas famílias vão se revezando em 24 horas, 7 dias por semana, ou seja, não se interrompia esse culto, e eles cantam diante da arca. Não tem véu, não tem separação, ninguém morria, um negócio muito louco, né? E de repente o povo em volta podia ver a arca. E essa arca foi colocada no Monte Sião, onde hoje é chamada cidade de Davi, lá em Jerusalém. E se você ler os Salmos, todos os Salmos falam que Deus mora em Sião, que Deus escolheu Sião, que Deus habita em Sião. Quando a gente canta, na cidade do nosso Deus, seu santo, esse monte é o monte Sião. E todos os textos escatológicos, você está falando, por que eu estou falando isso? Todos os textos escatológicos, os textos do fim, dos profetas do Antigo Testamento, falam de Sião. Mas sabe de uma coisa interessante? Né? Isaías 2 fala, no último dia, nos dias do Senhor, todas as nações subirão a Jerusalém, subirão a Sião, e aprenderão da sua lei. Vários textos dos profetas falam do Monte Sião, de onde sai a lei do Senhor. Mas sabe o que é interessante? Que a Arca da Aliança não ficou em Sião. Quando Salomão constrói o templo, ele constrói o templo no Monte Moriá, que é ali perto, é um pouquinho mais alto, que é onde hoje tem o Domo da Rocha, naquela mesquita muçulmana, que é a grande imagem de Jerusalém.
O Monte Moriá foi o mesmo lugar onde Abraão quase sacrificou Isaac, na história que nos é contada em Gênesis capítulo 22. E é interessante, preste atenção, que a glória de Deus, ela enche o templo de Salomão. Mas ela começa, ela começa a encher em Sião. E depois que Deus se muda, ele não fala assim, eu morava em Sião, mas agora eu moro em Moriá. Não, ele continua dizendo, eu moro em Sião. Porque ele levou o lugar dele com ele. Ele é Deus, ele pode. É como se ele levasse o CEP dele com ele. Vou mudar de lugar, mas não vou mudar de rua. Vou levar o nome da rua comigo. E o que isso nos mostra? Apontando para o fim de todas as coisas. Que o fim, ele não é um evento, ele é um processo. Davi começou, mas ele foi completado no Monte Moriá, no Templo de Salomão. A glória começa a encher no tabernáculo de Davi, mas ela aponta para a glória que enchia no Templo de Salomão. Mas quando os profetas falam sobre a restauração da presença de Deus, Amós capítulo 9, que é citado em Atos capítulo 15, eles não falam do Templo de Salomão. Eles falam do tabernáculo de Davi. Deus diz, restaurarei a tenda caída de Davi. Quando a gente fala do fim, Deus tem saudade daquele momento que as pessoas tinham acesso direto à presença dele, o que prefigura a nova criação, a nova aliança, que começou já na morte, na ressurreição e na ascensão de Jesus, que o Espírito já nos faz viver. Mas a gente já vive, mas a gente sabe que, na verdade, o fim não chegou completo ainda, a gente ainda aguarda a completude de todas as coisas. Nós estamos vivendo o fim pouco a pouco, a gente está vivendo o fim em capítulos, mas um dia o fim chegará de verdade, o fim se completará. Sabe quando você lê gibi, tem livro que tem assim, tem o final, aí depois tem uma continuação. Nos gibis da Mônica, quando eu era criança, colocava assim, agora é fim de verdade. Aparecia lá embaixo assim, agora é fim de verdade. É quase como se Deus dissesse, agora é fim de verdade. E como que a gente vai vivendo esse fim pouco a pouco? É através do Espírito que habita em nós, que nos regenerou, que nos santifica, que aponta para nós que o mundo não faz sentido do jeito que é, ele precisa de um final, ele precisa de uma resolução, ele precisa de uma solução, ele precisa de um apontamento. Se a gente vivesse a vida como está, e a gente já leu o texto de Romanos 8 na abertura, mas eu quero ler de novo, Romanos 8, do 18 até o 27. O apóstolo Paulo diz, considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois a criação foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será liberta da escravidão que conduz à decadência, para receber a mesma gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme em conjunto, como se sofresse dores de parto até agora. Veja só, até aqui. O que Paulo está dizendo nesse texto maravilhoso é que há um gemido do mundo em sofrimento. Essa semana o Brasil parou, o Vinícius até falou, né, quanta gente morreu essa semana. Ozzy Osbourne morreu. Eu falo que o Ozzy Osbourne, a gente nem... Era um milagre ele estar vivo ainda, né? A gente não sabe como ele viveu até tanto. Acho que nem ele sabia como ele viveu tanto, fazendo tudo o que ele fez na vida dele. Mas a gente viu a morte da Preta Gil, e aí sempre que acontece isso, as pessoas ficam muito mexidas, né? Morreu uma pessoa nova. Nossa, como é que, né, as pessoas sofrem tanto? E a vida é uma vida injusta, a vida do jeito que a gente vê é uma vida inútil, de dor, de sofrimento. Mas Paulo nos lembra de colocar o sofrimento na perspectiva escatológica, quando ele diz, o sofrimento de agora não pode ser comparado com a glória que um dia será revelada. Ele está dizendo, enquanto você está passando pelo sofrimento, pensa,
que esse sofrimento não é nada diante da glória que um dia você vai receber. Do dia que a glória será revelada em Jesus. Paulo está dizendo, a glória é muito maior do que o sofrimento. Então a gente sofre, mas a gente sofre com a esperança em perspectiva. Esses dias eu fui num velório, eu já cantei em mais de 100 velórios. Pôs o caixão lá, já tem o repertório pronto, inteiro. As palavras, repertório, em tudo. E a gente estava lá, cantando e tudo, e do lado tinha um outro velório, bem do lado. Provavelmente uma pessoa que não era cristã. E aí uma pessoa que estava comigo lá no velório falou assim, como é diferente o velório de um crente do velório de um não crente. Na hora da morte isso fica muito claro. Estava lá sofrendo, o pessoal chorando, normal. Mas aí a gente cantando com esperança, cantando com uma certa alegria. Mesmo na hora da morte, há uma vida na vida do cristão. Há uma certeza, há uma alegria. Porque a gente sofre, mas a gente sofre com essa perspectiva de que a história ainda não chegou ao fim. E o fim da história é um fim muito bom. O fim da história é um fim glorioso. O fim da história, a gente tem certeza, é um Deus que vence todos os seus inimigos. E não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento. Esse é o fim que nós aguardamos. E aí Paulo diz que a criação, ela está como se fosse, as mulheres sabem bem, em trabalho de parto. Ou seja, a criação sabe que algo vai acontecer. A criação sabe que algo está para nascer, mas não nasceu ainda, mas ela geme, porque aquilo ali já está se movendo para que nasça. Eu não gosto dessa perspectiva cristã de gente muito alarmista, que morre o Papa e fala, agora é o anticristo. Eu quero acreditar que é brincadeira, eu espero em nome de Jesus que seja brincadeira. Mas hoje eu vi uma imagem do tal do morango, como é que chama? Morango do amor, né? Falando, não caiam nessa, o morango do amor é a sobremesa do anticristo. Só se for pelo açúcar e pela diabetes. Mas olha, tem crente que fica assim procurando qualquer coisa para falar, olha o anticristo, olha lá, vai acontecer. Eu não gosto disso. Inclusive, vou falar da nossa próxima série de mensagens que começa domingo que vem depois, que tem a ver com isso. Mas a gente não pode deixar de entender que, à medida que a história caminha, as peças do plano da redenção estão se mexendo. Elas estão se colocando no lugar, da mesma forma que aconteceu quando Jesus nasceu. Quando Jesus veio a primeira vez, as peças também estavam se mexendo, ao ponto de quando Jesus nasceu, era o momento exato da história. Por isso que a Bíblia diz que Jesus nasceu na plenitude dos tempos, ou seja, Jesus nasceu na hora exata, na hora certa que ele tinha de nascer. Deus está mexendo nas nações da terra. Deus está governando. E essa criação que está gemendo, ela foi sujeita à frustração, mas ela tem uma frustração que busca a esperança. Então, de novo, a gente não ignora o sofrimento, mas a gente olha para o sofrimento com olhos de esperança. Nós somos parte dessa nova criação em Cristo. A gente vive como agente de esperança. A gente passa, como diz a música pentecostal, a gente passa pela prova cantando louvor. A gente passa pelo sofrimento cantando louvor. Essa semana eu participei de uma gravação e acho que eu posso contar assim, mas eu participei de uma gravação do Pedro Bial, do programa do Conversa com Bial, e não participei falando, eu participei da produção, e a gente levou lá uma cantora que é a maior cantora pentecostal, a primeira cantora pentecostal, assim, que fez muito sucesso, a primeira musa pentecostal, chamada Shirley Carvalhais. Ela está com 70 anos, 50 anos de ministério. E o Bial estava assim, encantado, falando para ela sobre a cultura brasileira e a música pentecostal. E aí ele faz uma pergunta uma hora para ela, ele fala assim, o crente, ele canta mesmo na hora do sofrimento? E ela falou, canta. E canta vitória.
E canta, né? Ela, para quem não lembra, ela é aquela que imortalizou no Brasil aquela música: Lá vem Faraó, Faraó morreu, Israel chegou primeiro, o Senhor é Deus. Vocês não sabem, vocês não são pentecostais. Aí ela canta assim: canta Miriam, aí o pessoal: o Senhor é Deus. Aí, canta mocidade, o Senhor é Deus. Pensa que isso é a realidade do povo de periferia, do povo que sofre, do povo que enfrenta o pior da injustiça do nosso país. E as pessoas olham com vitória. E a música mais famosa dela se chama Vendavais. E nessa música ela fala: você que está sofrendo, você que está na dor, você, Deus está olhando por você. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho. Deus está mexendo na história para cumprir os seus planos. E aí, a segunda parte agora, nos versículos 23 a 25, Paulo fala do gemido dos filhos. Ele diz assim, olha, no 23, agora, não somente isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a adoção como filhos, a redenção de nosso corpo. Nessa esperança fomos salvos. Contudo, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera por aquilo que está vendo? Entretanto, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. A gente cantou aqui que a gente aguarda o dia. Paulo está dizendo, porque a gente já tem as primícias do Espírito, porque teoricamente, eu já falei isso, vou repetir, o Espírito deveria ser entregue só no último dia. O que a gente recebeu foi uma antecipação do Espírito. Deus, na sua bondade, derramou o Espírito antes, porque era para a gente receber o Espírito só lá no final. Mas nós que já temos as primícias, ou seja, nós que recebemos a antecipação, esse Espírito nos dá uma consciência de que o mundo está se movendo em direção a um fim glorioso. Mas a gente não se engana, quanto mais perto do fim, mais sofrimento, mais dores. A Bíblia nos garante isso. Só que agora Paulo diz, não é só a criação que geme, porque nós que temos o Espírito também gememos. Meus irmãos, há uma inconformidade nos filhos de Deus. E eu vou te falar, nesses dias, para quem está ligado no discernimento do Espírito, para quem está ligado no que Deus está fazendo, há uma inconformidade com aquilo que está acontecendo no mundo e aquilo que Deus quer fazer. Um dia, eu estava angustiado, assim, sabe? Eu estava meio estranho, mas eu não estava triste, era uma coisa meio, sei lá, não sabia explicar. E eu conversei com uma pessoa, e essa pessoa falou assim, eu também sinto isso. Eu falei, o que é isso? É depressão? O que está rolando? E ela falou assim, eu acho que isso é o Espírito Santo, movendo em nós, nos dando uma angústia, por aquilo que Deus quer fazer, pela injustiça que está governando esse mundo. A gente se angustia sabendo que o mundo não está como deveria estar, que o mundo não é do jeito que deveria ser, que as coisas não acontecem como deveria acontecer. E aí Paulo diz, nós gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção. Nós já fomos adotados, mas aguardamos a adoção completa, como filhos de Deus. Nós somos salvos nessa esperança. Por isso, de novo, a gente espera com perseverança, não com escapismo. A gente encara o sofrimento olhos nos olhos. A gente encara a dor olhos nos olhos. Para dizer, você pode me machucar agora, mas um dia você será vencida. Você pode me doer agora, mas um dia você será calada. Você pode me machucar agora, mas um dia você não existirá mais. O Espírito não só habita em nós, ele gera em nós anseios, como diz C.S. Lewis, de um mundo que ainda virá. Lewis fala, né? Eu tenho desejos e anseios de um mundo que ainda não existe, uma realidade que ainda não existe. A gente aguarda o que a gente não vê. Mas a gente aguarda com uma certeza de que é real. Com a certeza de que existe. A gente dedica a nossa vida por isso, a gente dá a nossa vida. Milhões de pessoas colocam seu pescoço em risco todas as semanas, hoje, por causa desse reino que a gente aguarda.
Eu sempre gosto de falar, né, no livro do Lewis, chamado O Grande Divórcio, ele fala sobre uma caravana que sai do inferno e vai em direção ao céu, de ônibus. E aí tem umas conversas muito interessantes entre as pessoas que vão na caravana e as pessoas que já estão no céu. E quando está lá no céu, uma das pessoas fala para alguém que foi na caravana, que veio do inferno: as coisas aqui, elas são mais reais do que quando eu achava que elas eram reais. Ele diz, as coisas aqui têm mais cores, têm mais textura, têm mais sabor. Um dia, meus irmãos, a gente vai olhar para a nossa vida de hoje e a gente vai parecer que era um sonho, porque a realidade mesmo a gente ainda não experimentou. Terceira coisa que Paulo fala, ele fala do gemido do Espírito. E aí nos versículos 26 e nos versículos 27, Paulo diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Paulo não está falando aqui, meus irmãos, que a gente não sabe orar pelas coisas. Paulo está dizendo, como que a gente vai orar por uma coisa que a gente não conhece? Como que a gente vai pedir por um mundo que a gente não sabe como é? Como que a gente vai clamar por algo que a gente ainda não viu? Então o Espírito geme por nós e ora por nós no desejo e no anseio por essa realidade que ainda não veio. O Espírito nos ensina a orar com essa esperança, que não é natural, com essa perseverança, que não é natural, com essa fé que é sobrenatural, que é nos dada pelo Espírito de Deus. E aí ele diz, né, que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, com uma ideia de que nem sempre esse clamor é algo inteligível, mas às vezes é uma dor interna, às vezes é um sofrimento existencial, às vezes é uma inconformidade, é como se a gente não se encaixasse nos lugares, é como se a gente não se sentisse em casa em nenhum lugar. O cristão verdadeiro, ele precisa não se sentir em casa. Eu sempre falo, é muito perigoso, né? A gente cantou, se vocês prestaram atenção, a gente cantou, é que a gente pensa nos passarinhos e nas belas flores, e não pensa no resto da letra do hino, né? Esse hino é muito antigo, da harpa cristã, e ele fala, passarinho, belas flores, querem me encantar, está querendo dizer assim, olha, estão querendo me distrair. Eu acho que essa teologia precisa ser bem equilibrada no sentido de a gente pode desfrutar da criação, a gente pode olhar para as coisas que Deus nos dá, a gente pode curtir o que Deus nos dá. Mas a gente não pode ficar tão confortável a ponto de esquecer que aqui não é o nosso destino final. A gente não pode ficar tão confortável a ponto de falar, quer saber? Vamos ficar aqui mesmo, tá bom, aqui está gostoso, está quentinho, está confortável. A gente não pode nos esquecer de que, na verdade, aqui não é o nosso destino final. Então, há uma certa inconformidade, há uma certa noção de não pertencimento. A gente tem que ter um senso de não pertencimento. Eu não pertenço totalmente a esse lugar. Eu não pertenço... Eu vivo, eu trabalho, eu convivo com as pessoas, porque quando a gente fala isso, tem gente que vive esquisito, né? A pessoa fala, então quer saber? Aí não conversa com ninguém, aí não trabalha direito. Eu conheço gente que fala assim, mas você não veio trabalhar? Trabalhar para quê? Jesus está voltando, né? Mas você não foi na aula, para que ir para a aula? Jesus está voltando. Não, a gente continua trabalhando, a gente continua estudando, a gente continua convivendo com as pessoas, a gente continua convivendo com os nossos vizinhos, a gente continua fazendo o nosso melhor. Mas dentro de nós tem que haver um senso de eu não pertenço a esse lugar, eu sou de outro lugar, eu sou de outra terra. Quando a gente vê a história de pessoas que foram tiradas da sua terra, a gente conversa até com pessoas que moram fora do país por muito tempo. Eu conheço gente que mora fora do país há 30 anos. Aí você fala, essa pessoa já está totalmente adaptada. É engraçado, a pessoa ainda fala, tem alguma coisa que me fala, você não é desse lugar.
Essa semana eu vi uma pessoa falando assim na televisão. Você pode ter cabelo de rico, você pode ter jeito de rico, você pode ter roupa de rico, mas quem é rico de verdade vai te lembrar que você não é rico de verdade. Sabe, você pode tentar enganar, fazer, mas tem alguma coisa ali que vai falar assim, ó, você não nasceu em berço de ouro. A gente tem isso, né? A gente precisa ter isso. Essa não conformidade, esse não pertencimento. Esse senso de, eu ainda não cheguei no meu lugar verdadeiro. Eu vi uma entrevista, o Caetano Veloso comentando aquela música que o Roberto Carlos fez para ele quando ele estava exilado em Londres. Para quem não sabe, aquela música Debaixo dos caracóis dos seus cabelos. O Roberto Carlos fez para o Caetano quando o Caetano foi convidado a se retirar do país no período da ditadura militar. E ele estava em Londres, e o Caetano fala assim, eu só chorava. Eu não conseguia aproveitar, ele fala até assim, o Gil conseguia aproveitar melhor, o Gil levou a família, o Gil conseguia aproveitar melhor, eu não conseguia aproveitar nada, eu só chorava e pensava que eu queria voltar para o Brasil, E aí o Roberto foi visitar os dois lá, e o Roberto Carlos é o cara mais apolítico do mundo, ele não se envolve com nenhuma polêmica, com medo de queimar ele. Mas ele volta e ele escreve essa música, né? Um dia a areia branca os seus pés irão tocar, com a ideia de um dia você vai voltar para casa. Um dia você vai falar, eu cheguei em casa. E o Caetano falou, e eu cantava essa música do Roberto e pensava, um dia eu vou voltar para casa. Um dia eu vou voltar para o meu país. Um dia eu vou voltar para o meu lugar. Meus irmãos, um dia nós chegaremos na Jerusalém Celestial. Um dia a Jerusalém Celestial descerá até nós. Um dia nós estaremos face a face com o Cordeiro de Deus. E aí, nesse dia, a gente vai entender, agora eu cheguei. Agora eu estou no meu lugar. Agora eu achei o meu lugar. Eu pertenço a esse lugar, aqui é o meu lugar. Então, enquanto isso, a gente ora, a gente geme. É interessante, essa semana eu vi um post muito interessante, que demanda muita conversa, muita reflexão, de um pastor que eu sigo nas redes sociais, falando que, antigamente, os cristãos lidavam, antigamente mesmo, assim, no início da era da igreja, desde o início da era da igreja, os cristãos lidavam com a depressão, com o sofrimento, através da oração, do jejum, do clamor, da meditação na palavra. Não tinha psicólogo, não tinha psicanalista, não tinha antidepressivo, não tinha terapia. E aí ele vai falando, né, São João da Cruz, um dos pais do deserto, criou a famosa expressão, a noite escura da alma. O que é a noite escura da alma? É um momento de tristeza, de depressão, que você ora, parece que a oração não vai, parece que Deus não escuta, parece que Deus não fala. Esse é um clássico caso de depressão de uma pessoa que não sabia que isso chamava depressão. Aí ele chama de noite escura da alma. Spurgeon, o príncipe dos pregadores, passou por uma grande depressão. Inclusive tem livros escritos sobre isso. E aí esse pastor dizia o seguinte, tudo bem, tinha uma época que a igreja achava, né, nos anos 90, por exemplo, que depressão era possessão demoníaca. Deu brecha. Tem que orar para o demônio sair, tem que orar para sair essa coisa. Você está em pecado. A gente sabe que não é uma doença, é uma questão. Mas aí esse pastor faz a provocação. Será que a gente chegou no extremo hoje de achar que é só uma doença e tirar Deus da equação? Tudo bem, que bom pelos psicólogos, pelos psicanalistas, pelos terapeutas, pelos remédios, que bom. Mas será que a gente não precisa trazer Deus de volta para essa equação? A oração, o jejum, a meditação, a comunhão com o corpo de Cristo. O que eu estou querendo dizer? Há esse gemido do espírito, a gente fala, estou com depressão, vou tomar um ansiolítico. Vou procurar um terapeuta. Às vezes, é ótimo, maravilhoso, importante, mas há também, a gente não pode se esquecer da dimensão espiritual, de oração, de jejum, de meditação. Tem épocas que Deus vai falar para você, fica mais na sua, fica mais quieto na sua.
Pede para Deus te mostrar mais o que está acontecendo, para falar com você. Deus, o que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer me mostrar? O que o Senhor quer fazer? A gente perdeu essa dimensão da nossa vida. A gente sofre e a gente precisa orar, clamar, interceder para aquilo que Deus está fazendo e aquilo que Deus quer fazer. Eu me lembro que no ano de 2019, a gente servia em outra igreja, nem sonhava em começar a IB Metrô, não sabia que vinha uma pandemia global. Quando começou aquele ano de 2019, eu comecei a ter um sentimento muito esquisito, de que algo ia acontecer. Eu sabia que algo ia acontecer, mas era uma coisa meio angustiante, assim. Mas era um angustiante não de ansiedade, era um angustiante de Deus estar se movendo. E eu lembro que um dia a gente morava lá na Moca ainda. A Andressa chegou em casa, nosso apartamento era bem pequenininho. Eu estava caído no tapete da sala, chorando. E a Andressa tomou um susto, que ela pensou que eu estava passando mal, sei lá, de repente eu estou caído no tapete da sala chorando. Não era coluna naquela época ainda. E ela falou, o que aconteceu? E eu chorando muito, falava, não sei. Ela falou, mas como não sabe? O que está acontecendo? Eu falei, é Deus. E ela, depois eu consegui me acalmar, eu falei para ela, eu não sei o que está acontecendo. Deus está falando para mim que alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer com a gente, eu não sei o que é. Mas eu tinha uma certeza de que Deus estava se movendo no Espírito para movimentar alguma coisa. Aí passou umas semanas, eu estou na outra igreja que a gente trabalhava, a Andressa não tinha ido. Aí ela me liga. E aí quando eu atendo, ela está chorando. E eu pensei, meu Deus, aconteceu alguma coisa. E eu falei, o que foi, amor? Ela falou, Deus também falou comigo. Quem conhece a Andressa sabe que ela não chora quase nunca. Quando ela chora é porque é céu e terra se movendo. E ela falou, Deus também falou comigo. E a gente não sabia, mas a nossa vida ia virar de cabeça para baixo a partir dali. Viria uma pandemia global, a gente trocaria de igreja, começaria esse projeto do IB Metrô, mudaria de casa, tudo mudou. Porque Deus nos prepara, Deus nos move, e a gente precisa se mexer no tabuleiro de acordo com aquilo que Deus quer de nós. Temos sensibilidade, o que Deus espera da minha vida, o que Deus quer que eu faça, onde Deus quer que eu esteja. Nesses dias tão estratégicos que nós estamos vivendo, o que Deus espera de você, o que Deus espera de nós como comunidade, onde Deus nos quer, onde Deus quer que a gente esteja. O que o Espírito das primícias nos fala dessa glória que um dia virá, como nós podemos viver antecipando essa glória, aguardando por essa glória, lembrando uns aos outros daquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Então, em tempos de futuro incerto, o Espírito Santo não nos leva a fugir, mas ele nos leva a ter mais firmeza e mais certeza. Na hora que tudo balança, o Espírito fala, calma. A esperança cristã, ela é diferente de um otimismo raso. Mas ela também não é um desespero resignado. Ela é uma espera ativa. É muito bonita essa frase. Ela é uma espera ativa, com os olhos no futuro, mas os pés no presente. A gente vive o presente, sem perder o futuro que Deus planejou de vista. Tem uma música que eu gosto muito que diz, a espera não pode matar a esperança. Às vezes o processo de espera mata em nós a esperança. A gente cansa de esperar. A gente cansa de crer. A gente cansa de acreditar. Mas a gente precisa continuar crendo pelo poder do Espírito. E qual que é a certeza que nós temos? Isso está ligado com o Espírito Santo. E a gente já vai ter a nossa ceia, e a ceia é exatamente a celebração disso. Qual é a certeza que nós temos de que isso vai acontecer? O Espírito já foi derramado. Deus não tem como voltar atrás. Deus não tem como falar, quer saber, desistir, devolve o Espírito aqui. Deus não pode pegar o Espírito de volta. Criança faz muito isso, né? O Nicolas, às vezes, eu falo para ele, filho, me empresta teu brinquedo. Aí ele empresta 10 segundos e fala, papai, agora eu quero de volta.
Deus não pode, Deus não é uma criança mimada. Deus não fala, agora eu vou pegar o Espírito de volta. Me dá ele de volta. A primícia do Espírito é um sinal de que o futuro já começou. Não é a música da Globo, mas é a verdade do Evangelho. O futuro já começou. Nós já vivemos a nova criação, nós já vivemos o tempo do fim. E a igreja é esse povo que vive nesses dois tempos. Tem um livro brilhante de um professor, filósofo, teólogo, chamado James Smith. E o livro se chama Como Habitar o Tempo. E ele sempre fala isso, a igreja, ela habita dois tempos. A gente vive no presente, sentindo as dores da criação, as dores que o Espírito coloca em nós, mas a gente vive já antecipando o futuro, anunciando a sua glória entre as nações.